que alegria estar aqui com você! Eu, professora Karen, e você, vamos juntos mergulhar nas aventuras da literatura. Você está pronto? E aí, você está pronto para a nossa aventura de hoje? Eu já estou. E como eu sempre gosto de dizer, um bom livro é uma boa história. E nós vamos conhecer uma boa história hoje. Antes, se você quer fazer os registros da aula de hoje, você pode ter em mãos um caderno, um bloco, uma folha, lápis, caneta, o que você achar necessário para fazer os registros da aula de hoje. Muito bem. Antes da gente conhecer o livro, conhecer a história tão boa que veremos hoje, vamos analisar algumas pistas que vão nos dar algumas dicas de qual é o assunto da história de hoje. Vocês já devem ter observado que tem um objeto meio estranho aqui na minha mesa, este saco preto. Quem é que vai dar aula com um saco de lixo na mesa? Bom, ele não está aqui por engano, não. Ele faz parte das pistas que vão nos indicar o assunto de hoje. Então, temos um saco de lixo, que também nos faz pensar nas lixeiras, né? Locais aqui, ou objetos que a gente usa para depositar resíduos, aquilo que a gente não usa mais, aquilo que sobrou. Muito bem. Se esses elementos aqui, as lixeiras, o saco de lixo, são pistas do assunto de hoje, qual será o assunto da história que vamos ler hoje? Já dá para ter alguma ideia, né? Mas será que a sua ideia está de acordo com o que nós vamos conhecer? Aí nós só vamos saber quando formos ler o livro. Antes de a gente chegar ao texto principal, eu trouxe um outro tipo de texto bem diferente para a gente analisar um pouquinho hoje e lermos juntos. O texto que nós vamos ler agora é do autor Augusto de Campos, um poeta, e esse texto é um poema que está nesse livro aqui que a gente está vendo ilustrado aqui na imagem. Esse livro tem como título Viva Vaia, Poesia 1949 a 1979. Vamos observar a capa deste livro. A gente vê várias imagens ali de triângulos, linhas, né? Nessa cor ali laranja e na cor branca se alternando ali. Se a gente olhar com bastante atenção, a gente vai perceber que não são simplesmente triângulos e linhas. Mas essas imagens formam as palavras. Que palavras que elas formam? O título do livro, Viva Vaia. Por que a capa do livro é dessa forma? Para representar o tipo de poema que Augusto de Campos escreveu, né? Poemas concretos que trabalham muito com essa parte visual. Então, tanto as palavras como a forma como as palavras estão organizadas no papel vão trazer uma mensagem para a gente. Então, para a gente entender os poemas de Augusto de Campos, a gente tem que olhar as palavras, mas também a imagem que se forma ali. Aí a gente vai conseguir compreender a mensagem que aquele poema está transmitindo. Então, vamos ver qual é esse poema que tem a ver com o assunto da aula de hoje. O poema é este daqui. Esse poema foi escrito em 1965. Faz bastante tempo. Nem eu ainda tinha nascido, faz vários anos. Mas é um poema aí que tem muito a ver também com a atualidade. A gente pode entender o que está escrito aqui, o que está representado, olhando por diferentes perspectivas. Se eu olho de uma perspectiva mais afastada, como você que está me vendo aí da sua casa, a gente vê que em letras maiores a gente tem formado que palavra aí? A palavra lixo. Mas como que essa palavra lixo foi construída? Como que as letras dessa palavra foram formadas? Por meio de outras palavras que estão ali dentro. Então, o autor está trabalhando com duas palavras aí. A palavra lixo, em destaque, essa palavra maior. Mas se a gente olha de uma perspectiva mais próxima, a gente vê que dentro de cada letra da palavra lixo está escrito repetidas vezes a palavra luxo. Luxo, 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 luxo. Muito bem. Então, sabemos que temos essas duas palavras no poema. Mas o que Augusto de Campos quis representar, será? Ou melhor, que mensagem eu consigo captar desse poema? Que mensagem esse poema transmite para você?
Então, você vai analisar agora essa combinação de palavras, a forma como elas estão colocadas aí, né, no papel, na imagem aqui, e você vai tentar interpretar. Que mensagem eu estou captando desse poema? É isso que você vai responder. Então, vou deixar aí um tempinho para você pensar um pouco e daí nós voltamos para conversar sobre esse poema. Conseguiu pensar aí numa possibilidade de interpretação desse poema? Vamos interpretar juntos agora. Muito bem. Quando a gente olha para essas imagens, a gente pode perceber que temos uma certa ideia de profundidade. Por quê? Porque a palavra luxo ela não está dentro da palavra lixo, dentro de cada letra. Então temos essa ideia de profundidade. Poderia, talvez, estar representando o interior de uma lixeira, né? Já que o luxo está dentro do lixo, poderia, né? A gente vai trabalhar com possibilidades de interpretação, né? Porque aqui a gente pode ter visões diferentes sobre o mesmo poema. A gente está trabalhando com algumas hipóteses, algumas possibilidades. Podemos analisar como o interior de uma lixeira, o luxo sendo ali descartado numa lixeira. O luxo que é dentro do lixo, ou o lixo que é dentro do luxo, poderia ser uma crítica, né? O que esse autor poderia estar criticando com esse poema? Poderia ser a crítica a esse exagero da busca por luxo, por status, que se a gente fosse pensar, toda essa busca por luxo é algo que não tem muito valor, né? São coisas passageiras, por isso que estariam representadas ali como sendo depositadas no lixo, coisas que não têm valor de verdade, né? Também poderia estar representando uma crítica ao consumismo, à falta das pessoas comprarem sem medida, né? E acabam gerando o quê? Toneladas de resíduos, porque todo esse luxo excessivo, em algum momento vai acabar se tornando resíduo, vai parar no lixo. Poderia pensar dessa forma também. Você teve alguma interpretação diferente? Gostaria tanto de saber que ideias você teve a partir desse poema. Muito bem, agora já falamos um pouquinho do poema do Augusto de Campos, vamos conhecer um outro autor agora, que é o autor principal da nossa aula de hoje. Nós temos a foto dele aqui. Provavelmente você já deve ter visto algum livro dele, ouvido falar, porque ele é muito conhecido. Ele é o Luiz Fernando Veríssimo. Nasceu em 1936 em Porto Alegre. E, além de escritor, ele também desempenhou várias funções. Ele foi jornalista, né? Ele trabalha como jornalista. Ele é ainda colunista de jornal, então ele escreve colunas especiais para alguns jornais. Ele é roteirista de televisão, sim, ele escreveu roteiros para alguns programas de TV. Também autor de teatro, de peças de teatro. E mais, ele também é músico. Muito talentoso, o Luiz Fernando Veríssimo, não é verdade? Então nós vamos conhecer mais um dos textos que ele criou na aula de hoje. Aqui eu tenho imagem de 2 livros que foram escritos com textos, na verdade são coletâneas. O que é uma coletânea? É uma reunião de vários textos dentro de um livro. Então esses 2 livros ali, que eu tenho aqui, eles aqui físicos para você ver, são coletâneas de crônicas, de textos que Luiz Fernando Veríssimo escreveu e foram organizados nesses livros. Foram os únicos que ele escreveu? Não! Escreveu vários outros também. A Mesa Voadora também é uma coletânea de textos do Luiz Fernando Veríssimo. O Mundo de Barnabé, e que nós temos a ver com isso também. Mas não foi só crônicas e textos avulsos assim que ele escreveu outros tipos de texto também, como a gente tem aqui em Os Espiões, e muitos outros além desses também. Vamos analisar um pouquinho esses 2 livros aqui da imagem.
Comédias para se ler na escola. Bom, quando a gente lê esse título, o que a gente imagina? Que é um livro para ser lido por estudantes, né? Para se ler na escola. E, de fato, os textos que estão nessa coletânea são muito trabalhados nas escolas, estão presentes em livros didáticos de língua portuguesa, são muito conhecidos por várias pessoas. O outro ali, O Melhor das Comédias da Vida Privada, ele também é muito famoso, tanto que ele foi até para a TV, nós já vamos ver. Vamos pensar no título desses dois livros, Comédias para se ler na escola e O Melhor das Comédias da Vida Privada. O que esses títulos têm de semelhante? O que eles têm de comum? É uma semelhança aí no conteúdo, né? Vamos analisar ali, ó, Comédias para se ler na escola, O Melhor das Comédias da Vida Privada. Que palavra se repete nos dois? A palavra comédias. O que isso nos informa? Ele nos informa uma característica dos textos desse autor, uma característica muito marcante, que é o humor. A maioria dos textos de Luiz Fernando Veríssimo tem essa característica do humor. Por isso que isso está evidenciado até no título desses livros aqui. Mas qual deles nós vamos usar na nossa aula de hoje? Nós vamos usar uma crônica dessa coletânea de crônicas aqui, chamada O Melhor das Comédias da Vida Privada. O que são crônicas? Crônicas é um tipo de texto, é um gênero textual. É uma narrativa, ou seja, tem uma história, mas é uma história que é breve, ela não é uma história longa, que ocupe um livro todo. Por isso que a gente tem aqui, neste livro, uma coletânea, ou seja, eu tenho várias crônicas, várias histórias reunidas num livro só, porque são histórias breves. Como a gente viu, uma característica desse autor é o tom humorístico, então nesse livro a gente vai ter crônicas humorísticas. E que tem como tema situações da vida privada. O que é vida privada? A vida particular das pessoas. Então são situações do dia a dia das pessoas, ali na sua casa, no seu trabalho, né? Do seu dia a dia particular, que estão sendo narradas aqui de uma maneira bem humorada. Muito bem. Uma informação importante aqui sobre esse livro é quando que ele foi publicado, a primeira edição dele, em 1994. E continua muito conhecido, muito lido até os dias de hoje. Tanto que essas crônicas também, mais ou menos nessa mesma época, foram adaptadas para a TV, numa série chamada A Comédia da Vida Privada. Lembra que mais no início da aula eu falei que Luiz Fernando Veríssimo foi roteirista também de televisão? Ele foi um dos roteiristas que organizou essa coletânea, adaptando-a para a série A Comédia da Vida Privada, que passou na TV. A crônica que nós leremos hoje está nesse livro aqui e se chama O Lixo. Agora você já entendeu por que eu trouxe aqui esse saco de lixo para a nossa mesa no meio da aula. Mas quando a gente fala o lixo, quando a gente fala em lixo, qual que é a primeira ideia que vem à nossa mente? A primeira ideia já está até aqui representada, não é verdade? A gente pode pensar no saco de lixo, no que estaria aqui dentro desse lixo, ou também no recipiente onde a gente deposita o lixo, que são as lixeiras, que muita gente acaba chamando de lixo também, né? É comum chamar a lixeira de lixo também. O que será que a gente pode encontrar dentro desse lixo aqui que eu trouxe? Nós vamos ver daqui a pouco. Ele não está vazio. Mas vamos pensar, ir mais além no significado da palavra lixo. Trouxe aqui a definição que o dicionário traz para nós, o dicionário online de português. Como que ele define lixo? Ele coloca ali, tudo que se varre da casa, etc., por imprestável e se deita fora. Imprestável, algo que se deita fora. Imprestável que não presta para nada. Deitar fora é lançar fora, né? Vou tirar daquele ambiente. Outro significado, imundícies, sobras de cozinha. E no sentido figurado também escória, ralé, ou seja, algo que não tem valor. Tem algum significado aqui que seja positivo? Não tem. Todos eles têm um significado
mais negativo, não é verdade? Algo que não tem valor, algo que não presta, imundícia, ralé, coisas sem valor, carregado de significados negativos. Nessa definição não consta o que eu comentei com vocês, né? A forma que muita gente se refere às lixeiras, que é lixo, mas o nome mais adequado seria lixeira, que é onde a gente deposita o lixo. Quero chamar a atenção ali embaixo na imagem onde tem aquele quadrinho, que tem sinônimos de lixo. Tem ali despejo, detrito e resíduo. E eu quero falar de um desses sinônimos, que se tornou o nome técnico para lixo. Quando a gente fala de lixo, hoje em dia, é mais comum a gente ouvir o termo resíduos ou resíduos sólidos. É um nome mais técnico. A gente já vai ver por que o lixo vem sendo chamado dessa forma. Outras vezes ele também é chamado de rejeito. Qual que é a diferença entre resíduos ou resíduos sólidos e rejeitos? Tem diferença. O que são resíduos ou rejeitos? Resíduos são aqueles materiais que a gente descarta, mas que eles podem de alguma forma ser reaproveitados, ou eles podem ser reciclados e transformados em um outro produto, ou eles podem ser reutilizados. Esses seriam os resíduos ou resíduos sólidos. Porém, há certos materiais que não têm como ser reaproveitado. Aí eles são realmente rejeitados, por isso que são chamados de rejeitos. São nomes técnicos que o lixo recebe nos dias mais de hoje. Como eu falei para vocês, esse livro que a gente vai ler foi escrito lá em 1994. Esse nome técnico, resíduos, não era tão comum naquela época. Hoje, nos nossos dias, é mais usual essa forma. Resíduos, resíduos sólidos ou rejeitos quando é um material que não vai ser aproveitado. Muito bem, já exploramos aí o significado da palavra, vamos voltar para a nossa crônica. Qual pode ser o fato narrado nessa crônica? O assunto a gente viu tem alguma coisa a ver com lixo, com resíduo, mas qual que pode ser o fato, o acontecimento que pode ser narrado nessa crônica? Então eu vou dar um tempinho para você levantar alguma hipótese. Qual que pode ser o acontecimento relacionado a lixo, a resíduo, que vai ser narrado nessa crônica? Tempinho aí para você pensar sobre isso. Agora vamos juntos pensar em algumas hipóteses. Você tem a sua aí e eu vou colocar algumas que talvez até represente a hipótese que você colocou aí. Se a sua for diferente, melhor ainda. Quanto mais hipóteses, melhor será. Vamos ver algumas possibilidades. Qual pode ser o fato narrado? Talvez o problema urbano do aumento da produção de resíduos, né, o problema das cidades, né, o grande excesso de resíduos, de lixo que é produzido, poderia ser esse o fato narrado? Ou então, o destino inadequado dos resíduos que acabam causando poluição no meio ambiente, poderia ser um tema para uma crônica? Poderia estar narrado aí. A relação entre o consumismo e o acúmulo de resíduos, como a gente falou ali quando a gente estava falando do poema do Augusto de Campos, poderia ser também um fato representado nessa crônica? Poderia. Ou então, algo inusitado, inesperado, que foi encontrado na lixeira? Poderia também. Afinal, Luiz Fernando Veríssimo não escreve textos de humor? Poderia, então, trabalhar com algo inusitado? Ou ainda um mistério, quem sabe? Um mistério ligado a algo que foi encontrado na lixeira? E aí, qual foi a sua hipótese? Ela é parecida com alguma dessas ou é diferente? Só vamos saber se essas hipóteses, se alguma delas se confirma, lendo o nosso texto. Antes de a gente entrar no texto todo, eu quero chamar a atenção para esse início. Esse daqui é a primeira parte da crônica que nós vamos ler. Diz assim: encontram-se na área de serviço
cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala. A crônica começa assim. Que informações esse trecho inicial já nos dá sobre a crônica? O que a gente tem de informação aí? Bom, a gente vai ter que analisar em partes para a gente conseguir captar as informações aí, para a gente já ir desvendando alguns mistérios aí de início. Preste atenção ali no verbo encontram-se. Está no plural, encontram-se. Então, já sabemos que tem mais de um personagem, tem mais de uma pessoa envolvida aí na situação, porque está no plural. Assim como diz ali, ó, cada um. Está falando de pessoas individualmente, mas é mais de uma. E no final temos também ali, ó, é a primeira vez que se falam, mais um verbo no plural, falam. Então isso indica para nós que temos mais de uma personagem. O que mais nós temos de informação nesse trecho inicial? Encontram-se onde? Na área de serviço, que é um espaço ali no determinado ambiente dedicado ali a produtos de limpeza. A gente entende ali que é um espaço também onde é depositado o lixo, então deve ter lixeiras para depositar os sacos de lixo. Então sabemos onde eles estão e o que estão fazendo. Estão numa área de serviço levando o seu lixo. O que mais que a gente descobre a partir desse trechinho aí? É a primeira vez que se falam. Se é a primeira vez que se falam, ou eles são desconhecidos, ou só se conhecem de vista, mas eles não tinham conversado até então. Então não eram pessoas próximas. Ou eles não eram próximos ou nem se conheciam, porque é a primeira vez que eles vão se falar. Muito bem. Agora, tem mais uma coisa ali que eu até coloquei ali no final, né? Vão conversar pela primeira vez, né? Se eles não se conhecem, não são próximos, vai ser o primeiro contato entre eles. Então agora nós vamos realmente entrar nessa história. Lemos só o trechinho inicial. Agora a gente vai ver como que vai ser a sequência disso. É a primeira vez que se fala. Sobre o que será que eles vão falar no momento que estão indo depositar o lixo na lixeira? Qual será que vai ser o assunto? Para fazer essa leitura, eu vou convidar uma pessoa que vai me ajudar. Vamos fazer uma parceria hoje, que é o professor Emerson. Seja bem-vindo, professor. Olá, professora. Muito obrigado pelo convite. Olá. Então, nós vamos fazer essa leitura juntos. E você vai acompanhar aqui na tela o texto, enquanto você vai ouvir as nossas vozes, fazendo o diálogo que você vai ver aí na história. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610. E o senhor do 612? É. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? Seu lixo. Ah, Reparei que não quer muito. Sua família deve ser pequena. na verdade sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida e como não sei cozinhar. Entendo. A senhora também... Me chame de você. Você também, perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignons, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes. Mas como eu moro sozinha, às vezes sobra. A senhora... Você não tem família? Tenho, mas não aqui. No Espírito Santo. Como é que você sabe? Vejo uns envelopes no seu lixo do Espírito Santo. É, mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível! Como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope, achei que era a letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. É. Mas notícias? Meu pai morreu. Sinto muito. Ele estava bem velhinho lá no sul. Há tempos não nos víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade. Mas consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fase, já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro o buquê de flores com um cartãozinho jogado fora. Depois muito lenço de papel.
Chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que estou com um pouco de coriza. Ah, Vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. sim. Bem, eu fico muito em casa, não saio muito. Sabe como é? Namorada? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo, até bonitinha. Eu estava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou. Engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não. Você viu meus poemas? Vi e gostei muito. Mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler... Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que, não sei. O lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário e é a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que... Ontem no seu lixo, O quê? me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... Jantar juntos? Não quero dar trabalho. Nenhum. Vai sujar a sua cozinha. Nada, no instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu? E aí, gostaram da leitura? Muito obrigada, professor Emerson, pela participação no dia de hoje. Eu que agradeço, foi uma delícia participar da sua aula. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau! E agora? Nós vamos analisar um pouquinho mais, vamos refletir sobre essa história que a gente acabou de ouvir juntos, de ler juntos. Vamos pensar um pouquinho. O que a gente já sabe sobre esses personagens da crônica? A gente viu que são dois, afinal tínhamos duas vozes aqui, né? A minha voz e a voz do professor Emerson, representando essas duas personagens. Mas o que a gente sabe sobre elas? A gente sabe que é um homem e uma mulher. Por quê? Como que começa lá o diálogo? Eles começam se chamando de senhor, senhora, né? Senhor dos 610. Eles começam se chamando por essas formas de tratamento. Senhor e senhora. Então a gente sabe que se trata de um homem e de uma mulher. Só isso que a gente sabe sobre eles? Não. A gente vê que não tem uma descrição desses personagens, até porque o texto todo é um diálogo. Eles estão sempre conversando ali. Então a gente não tem muita voz de narrador. O narrador aparece quando? Só no comecinho. O que a gente descobre então sobre esses personagens no decorrer da história? Vamos pensar em semelhanças e diferenças. Então eu quero que você puxe pela memória o que você ouviu sobre esses personagens e pense duas semelhanças entre eles. Tempinho aí para você pensar, só que eu vou deixar algumas dicas. Está aqui para você ver. Atitude, alimento e relacionamento. As semelhanças têm a ver com isso. As dicas te ajudaram a lembrar de duas semelhanças entre esses personagens? Vocês viram que eu deixei 3 dicas. Então são 3 semelhanças, mas você poderia lembrar de 2. Vamos ver juntos quais são essas semelhanças então. Semelhanças entre as personagens, entre esse homem e essa mulher. O que eles fazem de semelhante? Que atitude eles têm semelhante? Os dois analisam a vida um do outro a partir do quê? Do que vem na lixeira, né? No saco de lixo que cada um deixa lá. Então a gente vê lá que ele presta atenção no quê? No envelope, né? Eles prestam atenção no envelope que aparece na lixeira.
Chama a atenção da mulher lá a revistinha de palavras cruzadas, que ela diz que vê muitas revistas de palavras cruzadas. Um buquê de flores que ele viu na lixeira da mulher também fez ele tirar algumas conclusões sobre a vida dela. Então, os dois fazem isso. Eles analisam a vida um do outro a partir do que ficam vendo na lixeira. Eles ficam prestando atenção aí no lixo um do outro, não é verdade? Qual que é a outra semelhança que tem a ver com relacionamento? Os dois, cada um, né, no seu apartamento lá, cada um mora sozinho. São solteiros. Viu que eles falando ali de final de relacionamento, que não tem namorada, a mulher terminou lá o relacionamento também, enfim, eles moram sozinhos, são solteiros. O que mais que a gente tinha de semelhança? A outra tinha a ver com alimento. Como assim? Que alimento os dois gostavam? Os dois gostam de camarão, tanto que resultou até num jantarzinho lá no final, parece, né? Então, temos aí 3 semelhanças. Você conseguiu lembrar alguma delas? Agora a gente vai falar de diferenças. Vimos semelhanças, mas tem diferenças entre esses personagens também. Quais são as diferenças que há entre essas duas personagens? O que tem de diferente entre o homem e a mulher aí no decorrer dessa história? Vou deixar dicas para você também puxar lá pela memória e tentar lembrar. Uma das dicas tem a ver com cozinhar. Então, uma diferença tem a ver com cozinhar. A outra diferença tem a ver com correspondência. Correspondência. E a outra dica é de uma diferença que tem a ver com vício. Então, tempinho aí para você tentar lembrar pelo menos 2 diferenças aí a partir dessas dicas que eu deixei para você. E aí, conseguiu lembrar de 2 diferenças entre os personagens? Vamos lá, então, conferir juntos. Diferenças entre as personagens. Primeira tinha a ver com cozinhar. O homem disse que não sabe cozinhar. Como que a mulher deduziu isso? Por causa das comidas das latas, né? Comidas enlatadas. Ele disse que comia muita comida enlatada porque ele não sabia cozinhar, ele tinha que se virar. Então, ele usava comida enlatada. E a mulher? Ela disse que gosta, né? Ela sabe cozinhar, porque ela faz pratos diferentes, inclusive. Então, ela gosta e sabe cozinhar. Primeira diferença aí. Próxima diferença. A correspondência. Lembra que ela disse, a julgar pelo seu lixo, você não recebe muitas cartas. Então, ele recebe poucas cartas. E a mulher? Ela disse que recebe cartas toda semana da mãe dela, então ela recebe muita correspondência, muitas cartas. E a última diferença que nós podemos mencionar aqui é o fato de que ele fumava, o homem fumava. Embora ele tenha dito que tivesse parado de fumar, houve um tempo da vida dele em que ele fumou, então ele tinha esse vício. Já a mulher, ela se gabava, né? Eu, graças a Deus, nunca fumei. Então, ela nunca teve esse vício. Ela nunca fumou. Então, aí temos aí essa comparação. Vimos as semelhanças e agora vimos 3 diferenças. São informações que a gente conseguiu perceber sobre as personagens. O que mais a gente pode explorar nessa história? Deixei essa pergunta aqui. Qual
comentário realmente dá início a uma conversa mais profunda entre as personagens. Vamos lembrar lá, eles estavam uma conversa bem formal, né? Vamos dar uma olhadinha no texto de volta? Eles começam lá, bom dia, a senhora do 610 e o senhor do 612. Então, vocês percebem uma certa formalidade? Estão se tratando por senhor, por senhora, bom dia. Em vez de dizer um oi, disse bom dia. Então, há uma certa formalidade ali. Eles não têm intimidade um com o outro. E vão conversando. Mas qual comentário nesse trecho que a gente está vendo aí projetado realmente faz com que eles comecem a ter uma conversa mais pessoal, falar um pouco mais de si mesmos? Eles continuam ali, ó, eu ainda não lhe conhecia pessoalmente, pois é, desculpe minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu o quê? O seu lixo. Até aí, qual frase que destoou aí? Não foi aquela ali do final, ó? Desculpe minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. É comum alguém dizer para você que tem analisado o seu lixo? Não é uma coisa comum. Foi justamente esse comentário da mulher que fez a conversa tomar um outro rumo, né? Aí ela começou a comentar que reparou na família dele que era pequena e a partir daí eles começaram a compartilhar coisas da vida deles. Então foi essa frase ali que realmente tornou a conversa mais íntima, mais profunda entre os dois. Aquela conversa que estava tão formal lá no início. Nesse trechinho aqui, ó, ainda pensando nessa questão da formalidade, ele continua ali chamando ali a senhora também. Aí ela corrige, ela corta, falando para ele, me chame de você. Quando a mulher pede, me chame de você, o que muda entre eles? Eles estavam naquela conversa mais distante, mais formal, porque eles não se conheciam até então. Foi a primeira conversa deles. Quando ela pede ele, ela interrompe ele, que estava chamando a mulher de senhora, ela interrompe, me chame de você. O que está mudando aí entre eles? Você, tratar alguém por você é algo formal? Não é algo mais pessoal, mais íntimo? A forma como você se refere a pessoas que são mais próximas de você? É isso que acontece aí. Quando a mulher pede, me chame de você, o que muda? Eles estão tendo uma forma de tratamento diferente a partir dali. Não vai ser mais senhor e senhora, vai ser mais íntimo, mais pessoal, tá? Mais informal, tá? Que é uma forma de aproximar as personagens. Eles estão já compartilhando coisas da sua vida. Então se aproxima os personagens e ao mesmo tempo se aproxima da gente, se aproxima de nós que estamos lendo. Por ser mais informal, fica uma linguagem mais próxima do leitor também. Próximo aqui. No início as personagens não se conheciam. Como parece ser a relação entre eles no final do texto? Eles começam se tratando de senhor e senhora, mas é o final do texto. Como que está a relação entre eles ali? Vocês viram que eu deixei a imagem ali dos camarõezinhos? É uma pista para você lembrar o que aconteceu lá no final. Como está o relacionamento deles lá no final. Tempinho para você lembrar e já voltamos para conferir. Conseguiu fazer a relação entre o início e o final da história com a pista que eu deixei ali para vocês? No início, eles estavam ali distantes, não se conheciam, mas o que aconteceu ao final da história quando ele falou lá das cascas de camarão? O que a mulher sugeriu ali, e ele também, né? De jantarem juntos, não é verdade?
Então, eles já estavam bem mais íntimos. Você convidar uma pessoa para a sua casa é porque ela já tem mais intimidade com você. Então, o que aconteceu? As personagens, ao final da história, demonstram mais proximidade, mais intimidade, a ponto de o casal decidir jantar junto. Poderíamos dizer que talvez um romance surgisse ali? Pode ser. O texto não diz. Cabe ao leitor chegar às suas conclusões aí, né? Podemos supor coisas que vão acontecer ou não. Por falar em suposições, nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto agora. As personagens, o tempo todo ali, elas presumiam fatos sobre a vida um do outro a partir do quê? A partir do que viam de ser descartado ali na lixeira. O que é presumir? Presumir é você tirar uma conclusão antecipada de algo com base em alguns indícios, em suposições, mas sem ter uma comprovação. É você supor as coisas. Então, o tempo todo eles estavam presumindo, supondo coisas sobre a vida um do outro a partir daqueles elementos que eles viam na lixeira. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, juntos. Então, aqui, conclusão, cada objeto que eu vou mostrar aqui, examinado por eles ali na história, levou os personagens. Então, o que eles presumiram a partir dos objetos que eu vou mostrar aqui, que estavam lá na história. Então, vamos relembrar alguns deles. Primeiro, o que eu vou mostrar para vocês? O envelope que o homem viu, né? O homem viu lá o envelope na lixeira da mulher. O que ele presumiu ali a partir desse envelope? O que ele percebeu? Ele olhou ali no campo do destinatário, que é esse lado da frente aqui, destinatário, desculpe, no campo aqui da frente, que é o remetente, quem remete, quem envia a carta, ele olhou o quê? De onde aquela carta estava vindo. Então, o remetente escreve ali o seu endereço e indica a origem daquela carta. Ele viu que a carta estava vindo de onde? Do Espírito Santo. E o que mais que ele percebeu a partir da letra de quem preencheu esse envelope? Então, ele concluiu que Espírito Santo era a região da família, da mulher, e que quem enviou as cartas era a professora por causa do formato da letra. Talvez muito bem desenhadinho, né, para ficar nítido. O que mais que ele percebeu ali? Com as flores e os lenços de papel. O que o homem presumiu sobre a mulher? Que ela tivesse terminado o relacionamento, que estava chorando, sofrendo muito por causa dos lenços ali que usou para secar as lágrimas, o buquê jogado fora, indicando ali o término de uma relação. E quando a mulher viu a revista de palavras cruzadas na lixeira do homem, o que ela imaginou? Por que eles têm tantas palavras cruzadas? Palavra cruzada é algo que se faz ali para passar o tempo. O que ela imaginou? Ele tem tanto tempo livre assim? O que ela presumiu? Que talvez ele se sentia sozinho, que ele não tinha companhia e que passava o seu tempo ali fazendo as cruzadas para se distrair. Outro elemento que apareceu foi a fotografia. E mais, o fato dela não ter sido rasgada. O que a mulher presumiu? Que tinha uma mulher na vida daquele homem que não estava mais presente porque ele jogou a foto no lixo, mas o fato de não ter sido rasgada. Por que ele não rasgou a foto? O que ela imaginou? Que o homem também havia terminado o relacionamento, porém que ele ainda tinha sentimentos por ela, tinha esperança de que ela voltasse, por isso ele não rasgou a foto. Isso era algo certo? Não, ela presumiu, ela supôs a partir do que ela viu ali na lixeira. Então, quando a gente fala em presumir, é fazer suposições, como eles fizeram aqui. Para a gente encerrar, vou deixar essa questão só para você pensar aí sozinho. Na crônica, o homem questiona: o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? E ele mesmo acaba respondendo essa pergunta ali no texto. Através do lixo, o particular se torna público, o que sobra da nossa vida vai se integrar com o que sobrou da vida das outras pessoas. Ele diz que o lixo é uma parte comunitária, a nossa parte mais social. Você concorda com isso? Até que ponto o lixo de uma pessoa ainda é propriedade dela? Deixar essa questão aí para você pensar e aguardo você ansiosamente na nossa próxima aula de literatura. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até lá, pessoal!